Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos caríssimos, 21 de setembro, mês da Bíblia. Hoje a igreja celebra a festa de São Mateus. Mateus, considerado o publicano, chamado também de Levi, passou de cobrador de impostos a discípulo do mestre que lhe dissera: Vem e segue-me. Vem e segue-me. Jesus, ele tinha a firme convicção da sua vocação como o grande enviado do Pai. Eu vim para que todos tenham vida. E no Evangelho de hoje tem uma frase muito significativa que ele diz: quero misericórdia e não sacrifício. Então Jesus ele tem consciência da sua vocação, que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então Jesus, meus irmãos, ele possuía uma compreensão muito clara da sua vocação. Às vezes, ele exprime essa compreensão por meio de uma declaração de missão. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Outras vezes, ele emprega parábolas. Ele se descreve como um pastor que deixa as 99 ovelhas no deserto e vai atrás daquela última ovelha que fazia parte do grupo dos 100. Como a mulher que varre sua casa até encontrar a moeda de prata para que faltava. Como o pai que acolhe com amor o filho pródigo que retorna para casa. Então, várias passagens bíblicas nós vamos perceber Jesus acolhendo os pecadores, a mulher adúltera, por exemplo. Então, Jesus ele sempre tem essa motivação de querer, de salvar todos e todas, especialmente aqueles que estavam à margem. E um certo dia, Jesus ele passa e encontra Mateus, que era considerado como um excluído, cobrador de impostos, que sugava dos pobres, o suor dos pobres. Então Jesus, ele diz no Evangelho que ele viu, o ver de Jesus aqui agora é um ver cheio de compaixão, viu Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Certamente Jesus viu em Mateus o humano de Mateus, não viu simplesmente o que Mateus fazia. Jesus viu o ser de Mateus, como também Jesus vê cada um de nós. Ele sabe dos nossos propósitos. Ele sabe que você é uma pessoa boa. Ele sabe que você tem uma história bonita, com os seus pecados, com as suas fragilidades. Mas Jesus, ele quer também chamar você, eu, nós, para o seu segmento.
fazer parte dessa grande vinha. Mas, Padre, seguir Jesus para onde? Ser um bom ser humano, um bom cristão, ser sal da terra, ser luz do mundo, na família, como ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, na política, no comércio, na igreja. Então Jesus viu que Mateus poderia colaborar com ele. Segue-me. Então, ao aceitar esse chamado, a vida de Mateus mudou. Certamente transformou a vida de Mateus. Jesus chama Mateus para segui-lo e para fazer parte da sua comunidade, a fim de que se torne um incluído no novo Israel que ele está instaurando. Questionado acerca desse ato, Jesus explica: de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Olha que interessante. Eu não vim chamar os justos, aqueles que se acham justos, que não têm pecado, tal. Eu vim chamar os pecadores, os doentes. Portanto, vamos pedir a Deus nesse dia que Ele continue a nos chamar, continue a acreditar em nós, continue a acreditar em você, porque nós temos muito, muito a contribuir com o projeto de Deus. Que a bênção do nosso Pai do céu chegue até você, a sua família e todos aqueles que você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Irineu.